Olá, eu sou o presbítero Rogério Lourenço e este é o canal Palavra de Sabedoria. Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua casa e com toda a sua família. Eu quero conversar com você hoje, pensar numa palavra com o seguinte tema: 3 orações que Deus não responde. Logicamente, eu vou falar de 3, né? Podem existir outras mais que Deus não responda. Então o tema não vai esgotar o assunto. Então eu gostaria de citar aqui 3 orações que Deus não responde. E talvez esse vídeo possa te ajudar, porque às vezes você talvez esteja orando um desses 3 tipos de orações. Por isso que a sua oração não é recebida. Então vamos lá. O primeiro tipo de oração que Deus não responde é a oração que não está dentro da sua vontade. Ou seja, é a oração que não está de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, e no versículo 14 e também no 15, ele diz o seguinte: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Então, a primeira coisa para Deus ouvir a tua oração é você orar segundo a vontade de Deus. E o melhor lugar para nós sabermos qual é a vontade de Deus é a Bíblia Sagrada. São as Escrituras. É o melhor lugar para você entender a vontade de Deus. Então, quando você for orar por alguma coisa, primeiro, pergunte ao Senhor se isto é da sua vontade. Se Deus está de acordo com aquilo que você está pedindo. Então, a oração que não estiver dentro da vontade de Deus, provavelmente Ele não vai responder. O segundo tipo de oração que Deus não responde é a oração que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, temos um famoso versículo que diz o seguinte: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas." Então, a oração precisa, em primeiro lugar, visar o reino de Deus. O objetivo primordial da nossa oração, mesmo que nós estamos pedindo para nós precisamos subordinar esta oração ao reino de Deus. E aí nós devemos perguntar, o que eu estou pedindo vai beneficiar o reino de Deus em alguma coisa? Ou é só para o meu uso próprio? Ou para as minhas necessidades pessoais somente? Logicamente, geralmente nossas orações é para pedir coisas para nós, Isso é normal. Porém, mesmo assim, nós precisamos colocar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. A primeira coisa é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, toda oração que não visa primeiro o reino de Deus, provavelmente Deus não vai responder. E se ele responder, não vai surtir efeito benéfico para a nossa vida. Por quê? Porque em primeiro lugar está o reino de Deus. E o Senhor é o maior interessado em promover a expansão do seu reino. Então, a segunda oração que
que Deus provavelmente não vai responder é a oração que não coloca o seu reino em primeiro lugar. E para encerrar, a terceira oração que Deus não responde é a oração na qual nós pedimos coisas para gastar em deleites humanos. Na Epístola de Tiago, capítulo 4 da Epístola de Tiago, versículo de número 3, o autor sagrado ele vai dizer o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deleites aqui são prazeres efêmeros, prazeres vãos, prazeres humanos e mundanos. Então, tudo que nós pedimos para gastar em deleites humanos, em deleites mundanos, que não glorifique o nome de Deus e que geram qualquer tipo de pecado, Deus não vai responder esse tipo de oração. Deus não vai responder de forma alguma a oração que nós fizermos visando algo para o nosso deleite, ou para o deleite mundano, para o prazer mundano, para o hedonismo, para o prazer imediato. Deus não vai responder esse tipo de oração. Nós podemos clamar, orar, espernear, Deus não vai responder, porque Ele não é promotor de pecado. Deus não aprova o pecado, não é promotor de pecado, e Ele não vai responder esse tipo de oração. Então não esqueça, a primeira oração que Deus não responde, a oração que está fora da sua vontade. O segundo tipo de oração que Deus não responde, a oração que não busca primeiro o reino de Deus. O terceiro tipo de oração que Deus não responde, a oração pela qual nós vamos gastar aquilo que recebemos nos deleites mundanos. Então, se você talvez está orando dentro de um desses três tipos de oração, eu aconselho você a mudar o seu jeito de orar, porque se você orar corretamente, com certeza Deus vai ouvir a tua oração e atender às suas necessidades. Se você gostou desta palavra, deixe o seu like aí, aperte aí no joinha, isso nos ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição e acione as notificações. A minha oração é para que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida e até a próxima.